Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos bater um papo aí sobre futebol, quadro novo na área. A gente traz hoje para o Clube do Fute um quadro Estatísticas da Bola. Então é um quadro que a gente vai falar muito de assuntos relevantes do futebol, mas usando dados estatísticos, números, curiosidades aí que possam ajudar nas reflexões que a gente precisa fazer, né? Nada de matemática pesada, né? Tem muita gente que me conhece, sabe que eu sou professor de matemática, mas a ideia aqui não é fazer conta, fazer cálculo, é simplesmente pegar números que são divulgados e são conhecidos, né? E refletir a respeito deles, né? E hoje o nosso primeiro episódio é uma continuação de um debate que a gente vem fazendo na linha do mata-mata ponto corrido, brasileiro, Copa do Brasil, enfim. E eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre as ligas nacionais, porque, na minha opinião, o Brasil ele comete um erro gravíssimo no início dos anos 2000. Ele na verdade, mata tudo que tinha de legal no nosso futebol, quando, por uma pressão absurda de um monte de gente que não vive futebol, que é a nossa mídia esportiva, infelizmente, a grande fatia da nossa mídia esportiva não vive arquibancada, não vai no estádio, não conhece nada da realidade mesmo do futebol e fica opinando, né? Então teve uma pressão absurda para a gente copiar o futebol europeu. Essa é uma realidade. E o Brasil, aos poucos, foi se moldando, e hoje é uma cópia fajuta, ruim, do futebol europeu, que, se a gente pensar aquilo que a gente copiou, lá já é ruim, né? E a gente conseguiu piorar muito aqui. Por quê? Porque o futebol europeu, pouca gente reflete sobre isso, mas o que justifica o sucesso do futebol europeu é a Champions League. A Champions League é o grande campeonato de futebol do mundo, né? No mundo hoje, todo jogador sonha em disputar a Champions League. A partir da Champions League, o futebol europeu e principalmente os grandes times europeus, que são aqueles que realmente disputam com possibilidade de vencer a Champions League, eles reúnem os grandes craques. E a partir disso, as ligas nacionais do futebol europeu têm esses grandes craques como atrativo. E aí vende, né? Vende por si só. A La Liga vai vender, tem o Messi lá, até outro dia tinha o Cristiano Ronaldo, tem o Hazard. Enfim, eles têm grandes nomes que fazem com que a liga seja muito comercial. Mas os campeonatos são muito ruins, né? Quem acompanha o futebol europeu sabe que as ligas europeias são fracas, né? A gente está em um momento de quarentena e o futebol alemão voltou. Tem muita gente que só assistiu o Bayern de vez em quando, o Borussia, achava que o futebol alemão era uma coisa, está vendo aí que é uma draga. O campeonato é ruim, né? E a gente copiou isso, cara. Só que a gente copiou para aplicar aqui no Brasil, que não tem grandes jogadores no nível que a Europa tem, né? Os melhores jogadores vão para a Europa. E aí, nessa cópia, hoje, o futebol brasileiro se tornou uma prateleira, aí, sei lá, de quinta categoria do que o futebol europeu apresenta lá. E aí a gente vai trazer um pouquinho de dados para esse debate, para não ser uma opinião minha. Não é questão de eu achar bom, eu achar ruim, né? Porque tem muita gente que já acompanha o futebol com o formato atual, não entende muito o que existia lá para trás. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de dado aqui para a gente poder ir falando, beleza? Então sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Estatísticas da Bola, e a gente estreia o nosso quadro com o tema Ligas Nacionais, beleza? O que eu quero trazer aqui, que é o caminho que eu acredito demais, na verdade os números estão mostrando isso, que toda liga que tem esse formato que a gente vê hoje, ela acaba se concentrando com em pouquíssimos momentos, 3 times disputando de fato o campeonato, né? Dificilmente você consegue ter mais do que isso com times com chances reais. Aquilo que a gente viveu no futebol brasileiro, que você tinha 12 grandes, e fora os 12 grandes, sempre pipocava alguém disputando ali com chance, como a gente teve Atlético Paranaense, São Caetano, Portuguesa, Guarani, Bahia, enfim, tem um monte de time, Guarani, de times fora os 12 grandes que brigavam no Campeonato Brasileiro, isso vira uma doce ilusão, uma mera lembrança daquilo que a gente viveu no passado,
né? E aí eu quis fazer um levantamento bem completo e vou compartilhar com vocês. De todas as ligas, tá? Isso aqui são dados fáceis de você verificar. Então eu vou pegar das ligas europeias aí, você pega as ligas mais comerciais que contratam jogador do mundo todo, enfim, que muitos brasileiros acabam disputando também. Eu vou pegar das mais fracas, na minha opinião, e vou crescendo esse nível aí, beleza? Então a primeira liga que eu fui analisar para verificar se essa afirmação que todo mundo faz aí é verdadeira, né? Será que as ligas europeias são tão boas quanto dizem? Eu já respondo que não, né? O futebol europeu ele realmente vive da Champions League. Tudo que a gente elogia do futebol europeu é por consequência da Champions League, porque o campeonato europeu, as ligas, são poucos que assistem. Quando assiste é a Premier League, né? Mas enfim. Então a primeira liga que eu fui analisar foi a liga ucraniana. A gente tem lá muito brasileiro jogando, principalmente no Shakhtar, né? E a análise que eu fiz foi simples, é pegar os últimos 10 campeonatos e ver os campeões. Na liga ucraniana, dos últimos 10 campeonatos, 8 foram vencidos pelo Shakhtar, tá? Só em 2 ocasiões que o Dinamo conseguiu levar. Então você tem uma discrepância absurda para um time e um segundo time que fica ali tentando alguma coisa. Mas é uma liga previsível. O ano que vem vai começar, a tendência é que o Shakhtar ganhe novamente. Aí fui avaliar a Liga Russa. A Liga Russa ela até oscila bastante porque entrou muito investidor, né? Então, os últimos 10 anos da Liga Russa a gente tem uma mudança relevante. Mas, de qualquer forma, a gente tem também um predomínio bem grande. Você tem o Zenit ganhando metade. Na verdade, ele está brigando, está liderando o campeonato russo com 9 pontos na frente. Então, a tendência é que vai ganhar realmente esse 5º título. Então, metade dos campeonatos foi vencida por um único time e o CSKA faturou outros 3. Então, né, a gente está dizendo que tem uma supremacia absurda de 2 times. E o Spartak e o Lokomotiv faturaram 1. Né? Então, você tem aí uma pequena oscilação, mas é bem concentrado, 80% dos títulos nas mãos de apenas 2 clubes. Beleza? Na Turquia, acho que esse é mais do que conhecida, essa concentração no futebol turco, né? Você tem o Galatasaray, que está brigando aí para conquistar o 6º título dos últimos 10. E o Fenerbahçe e o Besiktas ganharam 2 cada um. Então, assim, tem uma concentração absurda com 3 times apenas que começa o campeonato, você já sabe que um desses 3 vai ganhar com uma chance imensa do Galatasaray levar. Tá certo? Na Holanda também não é diferente, né? O Ajax estava caminhando para ganhar o 6º título, ele liderava o holandês, mas a Federação Holandesa decidiu terminar o campeonato, não tem campeão, né? Mas tudo indicava que o Ajax realmente ganharia. E nos últimos 10 anos seria o 6º título, se o Ajax confirmasse, caso não houvesse a quarentena e o consequente término do campeonato holandês. Fora isso, o PSV ganhou 3 e o Feyenoord levou 1 só. Então, mais uma vez, você tem aí 90% concentrado em 2 times, sendo que 6 deles, dos 10, 6 deles foram com o Ajax. Beleza? Mais um número para a gente. Liga Portuguesa, né? Na Liga Portuguesa, os últimos 10 campeonatos, só temos 2 campeões. O Benfica está caminhando para o 6º título, né? Está liderando lá. E o Porto levou 4 nesse intervalo. Então, você tem aí uma concentração absurda em apenas 2 times. Tá? Na França, não é diferente. Né? Assim, no momento, o campeonato francês é mera formalidade. É jogar ali para entregar para o PSG o campeonato. Então, assim, a Liga Francesa é outra que encerrou, né? E essa, diferente da Liga Holandesa, deu o título para o PSG. Então, o PSG foi campeão e ganhou o 7º título dos últimos 10 disputados. Então, você teve, fora isso, os outros 3 foi em momento ali. O Mônaco teve um ano muito bom, o Lille ganhou lá atrás, exatamente há 10 campeonatos atrás, e o Montpellier na sequência. Mas do momento que o PSG engrena, só tem uma surpresa ali, que é o Mônaco aparecendo.
mas é um campeonato, de novo, que fica concentrado em um time só e na expectativa de repente, aparecer alguém para fazer frente. É o que não acontece normalmente. Na Liga Italiana, talvez seja hoje o de maior sequência de vitórias, né? O Juventus caminha aí para ganhar o 9º título dos últimos 10. Então, você vai ter um Enia campeão na Itália, cara. Eu que vivi a década de 90, futebol italiano fortíssimo, você vê isso acontecer é realmente complicado. E o Milan ganhou mas lá exatamente 10 campeonatos atrás. E isso tudo, galera, assim, é um caminho que o futebol tá tomando e que é muito triste. Eu não sei se todo mundo enxerga dessa forma, mas eu, como amante do futebol, enxergo isso como algo muito triste. Na Bundesliga, não é diferente. Você tem o Borussia ganhando, né, a temporada 10, 11, 11, 12, e o Bayern vai a passos largos aí para conquistar o seu octacampeonato, né? Então serão 8 títulos consecutivos do time do Bayern de Munique. Na La Liga, que muita gente acha, pô, a briga é Real e Barça, e de fato, né? Você tem 2 times que começou o campeonato, quem vai ser campeão espanhol? Barcelona, Real Madrid, e às vezes um azarão ali aparecendo que é o Atlético de Madrid. Mas, de modo geral, realmente fica concentrado. Mas o Barcelona está caminhando aí para ganhar o 7º título nos últimos 10, então é bem concentrado com o Barcelona nos últimos anos. Acho que muito de perfil também. O Real Madrid é um time que aposta muito mais na Champions League. E não que o Barça não faça, né? Mas eu acho que o Barça consegue equilibrar melhor do que o Real Madrid nesse sentido. Porque você vê que nesse período a supremacia é absurda do Barcelona em termos de conquistas de campeonatos espanhóis, e no mesmo período o Real Madrid tem uma supremacia muito grande em relação à Champions League, né? Mas a Liga Espanhola é uma liga extremamente previsível também. É brigar ali entre os dois. Teve um ano aí que o Atlético de Madrid surpreendeu a todos. E a Liga Inglesa, a Premier League, que é o grande case de sucesso do formato atual de ligas nacionais do futebol, eu queria, inclusive, dar uma desmistificada nisso. Por quê? A própria Liga Inglesa, ela não é o que todo mundo fala, que tem 8, 10 times brigando. Nunca é. Tá? Na verdade, nos últimos 10 anos, você tem o City como o maior vencedor. Né? O City ganhou 4 dos últimos 10 títulos. Você tem o United e o Chelsea ganhando 2, sendo que o United bem lá no início da década. Né? E a zebra lá, que ninguém esperava, esse sim, talvez de todos os modelos de Liga Nacional no formato atual, seja a única grande zebra. Se juntar todos os campeonatos nesse formato, a gente teve o Leicester na temporada 15-16, que venceu a Premier League e venceu, inclusive, com sobras, né, naquele ano. Então, assim, a Premier League, ela não é isso que falam. Ela não é um torneio que você tem meia dúzia, 8, 10 times que tem chance de ser campeão. Isso não acontece. E vem acontecendo cada vez menos, né? Eu fiz um levantamentozinho aqui, para vocês terem ideia, porque eu acho que a Premier League vale essa atenção, que nas últimas 10 temporadas, você tem na temporada 10-11 o United ganha com sobras, quase 20 pontos à frente, né? Aí 11-12 você tem uma briga City e United, né? Mas os dois brigavam. O terceiro que vinha ali, que era o Arsenal, ele estava a 20 pontos do segundo. Então, assim, você não tinha um campeonato com briga mesmo, né? Você tinha 2 times disputando. Na temporada 12-13, o United ganha com sobras de novo. 13-14, essa é a melhor temporada da Premier League dos últimos 10 anos. É a temporada 13-14. Porque ali você tem brigando o City, o Liverpool e o Chelsea. Os 3 brigam até o final. Mas repare que na melhor temporada, em termos de disputa, a gente se resume a 3 times disputando de fato. Você tem ali, a partir do segundo turno, os outros times já sabendo que não tem chance, já há mais de 10, 12 pontos atrás, e os 3 brigando firme. Aí você tem o City campeão e a briga forte com o Liverpool e Chelsea.
Na temporada 14-15, o Chelsea sobra, ganha assim, com bastante antecedência a Premier League. Aí 15-16 vem o Leicester, que eu falei, que surpreendeu, mas não tem ninguém brigando com ele ali, ele fica bem à frente, é campeão até com antecedência. Na temporada 16-17, foi uma temporada bem tranquila para o Chelsea, que ele vence também com bastante sobra, e só o Tottenham incomodou. Você não tinha briga pelo título ali entre os quatro. Se você pegar a distância do Chelsea para o quarto lugar, é uma distância absurdamente grande, né? Então, mais uma vez, você não tem disputa. Vem a temporada 17-18, o City é campeão com 100 pontos. Ô, gente, a gente está falando de um campeonato de 38 rodadas. Quando a gente coloca 38 rodadas em jogo, a gente está falando de 38 rodadas, a gente está falando de 114 pontos. Em 114 pontos disputados, o City ganhou 100, cara. Olha isso. Olha o campeonato referência em termos de disputa. O que acontece? Você tem 100 pontos que o City conquistou, né? Vem a temporada 18-19 e o City ganha com 98 pontos. E você vê que ali não tem disputa. Na temporada 17-18 não tem disputa. O City faz 100 pontos, ganha com sobras, antecipado, sem emoção, sem ninguém achando nada diferente. Estou até com a camisa do City aqui, por causa do Guardiola. Na temporada 18-19, você tem o City com 98 pontos e o Liverpool com 97, cara. Isso é doideira. Você tem dois times concentrando esse tanto de pontos. Então, quer dizer, do terceiro para trás, ninguém está nem disputando, cara. Não tem nem emoção, né? E a temporada atual, que ainda não finalizou, o Liverpool está a 25 pontos de frente, ainda faltam 9 rodadas. Gente, vou repetir. Faltam 9 rodadas para a Premier League acabar. E o Liverpool tem 25 pontos de frente. Tá? Então, assim, é surreal o que acontece nas ligas nacionais. E a triste constatação que eu chego, que o nosso campeonato brasileiro está caminhando para o mesmo formato, né? Para a mesma disputa aí, resumida a pouquíssimos times. Então, você tem aqui, no caso, a Premier League sem sombra de dúvida, o maior case de sucesso de Liga Nacional nesse formato, mas, ainda assim, ela concentra na mão de 4 times apenas as últimas 10 ligas. Tá? Então, nas últimas 10, só 4 levantaram caneco. Só 4. Tá? E mais do que isso, temporada após temporada, você tem sempre 2 times brigando. Só teve um momento que teve 3 times brigando. Tá? O Campeonato Brasileiro, com muita tristeza, eu vou mostrar esses números aqui. Por quê? Se você pegar desde a década de 70, considerando lá o formato do Brasileirão surgindo no início da década de 70, é impressionante, porque ele é constante. Na década de 70, você tem 10 anos, 7 times diferentes conquistando o Brasileiro. Nos 10 anos subsequentes, na década de 80, você tem 7 times diferentes ganhando o Brasileiro. Na década de 90, nos 10 anos, 7 times diferentes sendo campeões. Nos anos 2000, 7 times sendo campeões. E a gente entra na década de 2010 e nos últimos 10 anos você tem Corinthians ganhando 3, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro ganhando 2 cada um e o Flamengo levando a última temporada. Ou seja, pela primeira vez, a gente tem uma redução drástica. A gente cai de 7 times diferentes para apenas 5. Gente, é uma redução que você tinha de uma variação que você tem. Se você tinha 7 times diferentes brigando e conquistando o Campeonato Brasileiro, quando você cai para 5, é uma redução absurdamente alta. E o que é mais triste, e eu vou deixar para a gente finalizar nosso vídeo, eu vou deixar aí a reflexão para vocês. Se a gente tiver que fazer uma projeção dos próximos 10 anos, será que Fluminense, Cruzeiro vão estar brigando nessa prateleira aí? Será que eu vou continuar mantendo pelo menos 5 diferentes campeões? Será que vai aparecer uma surpresa como aparecia em todas as décadas anteriores? Se eu tivesse que apostar tudo que eu tenho, eu apostaria que vai diminuir isso aí
E isso é uma constatação muito triste do nosso futebol brasileiro. Então, galera, o episódio de hoje ele veio para trazer essa reflexão. Será que esse modelo europeu ele é tão bom assim? Né? Óbvio que olhar para o futebol europeu e não admirar é impossível, porque lá estão os melhores jogadores do mundo do futebol. Mas o modelo, ele é tão bom? O modelo, ele traz a emoção que o futebol precisa? Mais uma vez, excluindo a Champions League? Se eu tiver que dar minha opinião, com certeza não. E o nosso futebol brasileiro, que sempre teve características próprias e que faziam do nosso futebol tão atrativo, tão diferente, tão bacana, elas caíram por terra, copiamos os europeus e o resultado não podia ser diferente. Né? A gente está colhendo frutos daquilo que a gente plantou. Né? E a tendência é que a gente concentre o nosso futebol, sim. Ao contrário do que muita gente fala aí, a gente vai concentrar, sim, em 2, 3 times aí disputando o brasileiro todo ano. É uma pena. Eu, como amante de futebol, gosto demais da ideia de você ter muita gente brigando, os grandes times, de ver o Vasco, Botafogo, o Santos, enfim, todos os times, o Inter, Grêmio, e variando, e surgindo aí um São Caetano, uma surpresa, o Atlético Paranaense, enfim. É uma pena, não vai acontecer. Tá certo? Pessoal, brigadaço, continua acompanhando o canal aí. Deixe o seu like se gostou do vídeo, comenta se discordou, vamos bater papo, a gente está aí para gerar reflexão mesmo. E se tiver alguma dica aí de tema para a estatística da bola, números para a gente levantar, manda que a gente faz também. Beleza? Abração e até a próxima.